Boa noite, sejam todos bem-vindos. Se você estiver assistindo essa live agora, aproveite a oportunidade. Aprendendo a aprender. A escuta ativa no seu ambiente de trabalho. Essa é a nossa conversa de hoje. Seja muito bem-vindo. Vamos lá, esse tema é um tema muito gostoso de falar, muito bom de falar, né? Escuta ativa. Eu acho que as pessoas talvez não prestem tanta atenção a esse tema e a importância dele. Vamos curtindo a musiquinha aí, vamos esperando um pouquinho as pessoas chegarem, né? Um pouquinho a gente vai falar sobre esse tema. Escuta ativa. Você que é líder, empreendedor, empresário, né? Precisa praticar. Você precisa colocar isso no seu dia a dia, né? Até falamos de vendas, falamos de negócio. A escuta, quando você pratica, coloca em uso, ela gera muitos resultados positivos. Então, vamos conversar um pouco sobre isso, vamos debater, para a gente poder explorar um pouco esse tema. Mas o que é, né? O que é escutativa? Vamos começar por esse ponto. O que é escutativa? Escutativa é nada mais do que construir diálogos mais eficientes. Eu acho que a gente poderia resumir escutativa dessa forma. Nada mais é do que ter diálogos eficientes. E eu acho que isso parece tão simples, né? Muitas vezes, até assim, tão comum falar sobre isso, mas às vezes a gente não presta atenção, às vezes a gente não está, né, pronto para poder falar sobre isso. Né? E a gente se perde no nosso dia a dia, nas nossas atividades, né, na gestão dos nossos negócios, porque a gente esquece um pouco de escutar. Né? E tem uma diferença básica, né, do escutar para o ouvir. Né? E às vezes a gente fica muito preso no ouvir, né, e não no escutar. O ouvir é simplesmente o sensorial. Quando você, né, ouve, é o sensorial, é o normal, é o que você faz hoje. Mas o escutar é dar significado, né? Traz significado para aquela pessoa que está próximo de você. Então, o escutar tem muito disso, né? Esse significado que você dá para a pessoa que está se comunicando. Então, tem uma diferença muito grande. Às vezes a gente pode achar que essa diferença é pequena, que essa diferença é pouca, mas na realidade não é. Né? Então, o ouvir é o sensorial, tá certo? E o escutar é dar significado. Por isso, né, que quando praticamos essa escuta ativa, falamos tanto de diálogos tão eficientes. Né? Falamos de diálogos eficientes, ou seja, você potencializa as conversas, você potencializa o seu diálogo, você realmente traz significado quando usa da escuta ativa. E isso é tão básico, mas não é usualmente, né, convencional. Não é usado, não é praticado. Então, às vezes, a gente se perde um pouco nisso, né, se perde nessa mistura, né, do ouvir e escutar. E a gente, às vezes, faz isso tão automático que, às vezes, a gente não está preparado, né, para poder realmente praticar essa escutativa e tirar o proveito de que tudo isso oferece. Então fica atento, né? Cuida disso. E nós vamos discutir um pouco sobre isso, alguns elementos, alguns princípios relacionados à escutativa e depois algumas dicas, de como usar isso, né? De como fazer uso disso. Tá? Então, de como fazer uso disso. O Douglas acabou de entrar aí também, o Matheus, a Rosana. Então, como é que a gente faz, né, o uso dessa escutativa no nosso dia a dia, dentro da empresa, junto aos clientes, né, junto às pessoas que estão, os nossos liderados. Isso faz muita diferença. Então, só para a gente fechar isso, na verdade, escutativa nada mais é do que construir diálogos eficientes.
né? E para que construir esse diálogo eficiente, qual que é a grande diferença? Uma coisa é o ouvir, que é o sensorial. Outra coisa é o escutar, que é dar significado, é dar importância, é tratar o outro de forma diferente, né? Então, tem muito disso. Às vezes a gente se perde nisso, né? Porque a gente fica tão preocupado, muitas vezes, e antecipa o resultado, antecipa a nossa fala, antecipa o que a gente espera daquela pessoa, e a gente não para escutar. Então, e esse processo às vezes se perde na comunicação. Então, o escutar tem a ver com isso, com dar esse significado, ou seja, é dar importância, é dar para essa pessoa, na verdade, o verdadeiro valor que ela tem. Então, a escuta tem muito mais a ver do que simplesmente, né, a comunicação. Tem a ver com se preocupar com o outro, estar atento ao outro, né, se colocar no lugar do outro. Tudo isso faz parte do processo da escuta ativa. E às vezes a gente não se percebe, às vezes a gente não observa como estamos agindo. E eu vou fazer um exemplo claro para vocês que muitas vezes a gente acontece, ainda mais agora nesse mundo de celular, que a gente está tão conectado, né? Quantas vezes nós estamos conversando com uma pessoa e ao mesmo tempo estamos olhando para o celular, né? A gente se perde na conversa e olha para o celular, a gente dá uma resposta, a gente passa uma mensagem, ou seja, a gente não se conecta com a pessoa, né? A gente não se conecta. Isso é muito comum, várias vezes, né? E todos nós estamos sujeitos a isso, né? Não me tiro desse grupo, não. Não é porque eu estou falando sobre isso, né, que eu vou me tirar desse grupo. Né? Não tem nada a ver. Na realidade, todos nós estamos sujeitos a isso. E eu acho que essas conversas que eu faço sempre, né, nas lives, nas conversas que eu faço, né, todos os dias no meu canal aqui, no meu Instagram, né, no YouTube, no canal aqui no Instagram, quando eu falo sobre isso, não tem nada a ver com saber mais, tem com compartilhar mais. Eu acho que essa é a ideia, né? Compartilhar experiências, compartilhar conhecimento, compartilhar vivências, né, que a gente tem, que de alguma forma isso pode ajudar, né? Pode te trazer, como é que eu posso falar? Trazer algum benefício, né? Porque eu acho que é isso que é o importante, né? Como trazer benefício ao outro, né? Contando um pouco da experiência. Às vezes a experiência é boa, e a Rosana acabou de brincar. Ah, bom, né? Começou a rir aí, porque é exatamente isso. Às vezes é boa a experiência, às vezes não. Mas não significa que ela não possa ser compartilhada, que a gente não possa tirar lições das experiências, né? Então essa escuta, né, ela tem que trazer significado, né? Ela tem que ser importante, escuta ativa, né? O que a gente pode aprender disso no ambiente de trabalho e como praticar a escuta ativa, né? Esse é o nosso tema de hoje, é a nossa pegada de hoje, né? Então falar sobre isso tem muito a ver. E aí eu já quero botar aqui um ponto importante, né, que a gente às vezes não se preocupa, é a preocupação com o outro, né, com a pessoa que nós estamos conversando, com a pessoa que nós estamos dialogando, com os clientes que nós estamos atendendo. Em todos os momentos, né, é lembrar disso, né, que existe uma outra pessoa que tem sentimentos, que tem emoções, que tem linguagens, que tem comportamentos. Então a gente precisa estar muito atento a isso, a escuta traz isso. Esse tema eu acho um tema assim primordial, né? Isso, muitos falam que isso é uma técnica, né? Eu trato isso como uma habilidade, né? A escutativa para mim é uma habilidade que a gente precisa e tem que cada dia mais praticar, desenvolver, construir, porque isso faz a diferença em qualquer ambiente, no ambiente de trabalho, no ambiente de negócio, no ambiente familiar, no ambiente, nas relações pessoais, né? Tudo isso é importante. Então eu quero já começar a trazer esse tema, tá certo? Essa discussão que nós muitas vezes nos perdemos, né? De fazer isso, né? De pensar sempre no outro, né? É o servir. A escuta que dá significado é o servir, né? É exatamente estar essa atenção, tá? Estar atento. E por isso que eu trouxe, escutar requer, né? Requer o quê? Requer atenção, requer interesse, requer gentileza, tá? Então você precisa pensar nisso, porque muitas vezes você até, né, quer praticar
a escuta ativa, né? Você quer até se conectar com a pessoa, mas muitas vezes, né, a gentileza de fazer isso, tá certo? O interesse que você demonstra e a atenção, ela se perde, porque por muitas vezes, né, a gente fala muito que o corpo fala, né, que a linguagem, né, corporal, ela expressa isso, né, ela traz exatamente isso, e às vezes a gente se perde nesse modelo, nessa forma. Né? Eu que sou, né, eu gosto muito de falar com as mãos, eu gosto muito dessas expressões, né, do olhar, da forma de falar, né, do olho no olho. E quem já trabalhou comigo, quem me conhece, né, dessa minha forma de dar aula, de trabalhar com os meus colegas, né, em trabalho, nas empresas que eu já passei, as pessoas sabem disso, né, o meu jeito de fazer. Eu sempre gosto de uma comunicação muito direta, muito assim, expressa, né, realmente dessa conexão com as pessoas. Né, então a gente precisa realmente estar atento a isso, né, porque às vezes a gente se perde nesse processo. Então, quando eu falo desse escutar, né, o escutar requer exatamente isso, essa atenção, esse interesse, né, essa questão da gentileza. Volto a falar, do outro lado tem também o ser humano, que tem emoções, que tem né, essa importância que precisa ter dado. Né, e muitas vezes a gente se descuida disso. Né? Quando eu brinquei da Rosana, aí, que eu falei da questão do celular, às vezes é isso, né? Às vezes acontece isso até dentro de casa. Né? E se a gente não pratica isso, né, isso com os filhos, com a esposa, com a família, a gente leva isso também, né, para os negócios, leva para o ambiente de trabalho. Então, quantas vezes a gente não se perdeu nessa pegada, né, de você estar conversando com a pessoa, você estar falando com a pessoa, você pega o celular e vai no seu celular e fica clicando, e a pessoa falando, e você ali perdido, né? Ou seja, praticando só, né, o ouvir, que é o sensorial, que é aquela sensação só do que está sendo dito, mas você não pratica a escuta, né? Você não se conecta com as pessoas, você não tem atenção, você não tem gentileza. Então, muito cuidado com isso, né? Cuidado principalmente, e aí se falar de negócio, do cliente, né? Quantas vezes, né, perdemos vendas, perdemos negócios, porque não estamos atentos ao cliente, ao pedido dele, ao que ele realmente quer, né, ao que realmente ele necessita naquele momento. E muitas vezes, por exemplo, às vezes por exemplo, quando eu trabalhei na Caixa Seguros, eu trabalhava numa área transversal, né, numa área que atendia várias outras áreas dentro da empresa. Então, meu cliente, né, às vezes a gente fica pensando dentro da empresa, mas pode pensar também dentro do seu próprio negócio. Então, eu recebia muitos pedidos, né, de fazer alguns serviços, de executar algumas atividades. Eu precisava extrair algumas informações, né, das áreas para poder construir o que foi pedido. E às vezes essa comunicação não fluía bem. Não fluía por quê? Porque a gente precisa escutar isso, a gente precisa entender o pedido, né? A gente precisa escutar a demanda, a gente precisa entender as necessidades, para que a gente possa construir a solução. Né? Às vezes precisa fazer isso, muitas vezes a gente não está atento a isso, né? A gente está atento a resolver, né? Assim, a ter o resultado, mas a gente não para, né, para ter a atenção de escutar realmente aquela pessoa, ao pedido dela. Tá? E às vezes, né, por muitas vezes, até as coisas mais simples se perdem, né, por conta exatamente disso, de você não ter essa atenção, de você não estar focado, de você não estar conectado. E eu estou vendo que a Rosana tá colocando aí, né? Eu vi que ela falou demonstrar interesse, né, pelo que as pessoas têm, né, têm a dizer, ouvir, fazer contato visual. Né? Acho que esse demonstrar interesse tem muito a ver com isso, né? Com o que requer uma escuta? Requer interesse. Se você não demonstra isso, mas não é demonstrar, né, você lá atrás, olhando para o lado, sem prestar atenção. Não, é você conectado com a pessoa, né? É olho no olho. É fazer isso de forma simples. Né? Eu gosto, né? E aí, essa questão às vezes até do sentar, né? Até da posição que você está perante a pessoa que você está conversando. Né? Às vezes você está atrás de uma mesa, se você fica isso, até isso às vezes dá uma comunicação. Né? É uma comunicação
informal e não verbal, mas que você também coloca para outra pessoa, né, uma posição, né, específica para isso. Então tudo isso faz parte desse processo do interesse. Então quando a Rosana colocou aí, né, demonstra interesse pela pessoa, tempo de dizer, é você ter a atenção conectada com ela, né? O interesse tem a ver com a conexão, né? Depois a Rosana colocou outra questão aí, que ela botou tenha foco, né? Não adianta, sem foco, gente, a gente não vai conseguir, né, ter atenção. Então é isso, se desligue das coisas, se desligue do que você está fazendo para poder dar, né, o foco correto àquela conversa, àquele diálogo, àquela orientação, ou ao seu cliente, né? Você vai fazer um levantamento, você vai fazer um diagnóstico, você precisa estar focado naquilo, você não pode se perder, né, com outros pontos. Então a compreensão correta só se dá, né, quando você tem exatamente esse foco, você mantém esse foco. Tá? Então é importante entender isso. Quando escutamos, né, mantemos essa comunicação, esse contato, você tem contato visual, você tem expressões corporais, você tem um conjunto de fatores, a linguagem, né, o tom de voz. Até o tom de voz é importante nesse processo, para você poder realmente se conectar. Então, tudo isso faz parte de um processo da escuta, porque às vezes também a gente acha que escutar é só ficar lá, vidrado na pessoa, né? Não, mas também não adianta. Se você não constrói com ela, né, toda as perguntas, né, se você não faz as perguntas corretas, perguntas abertas, se você não faz esse diálogo fluir, também não adianta você ficar parado olhando para a pessoa, né, sem ter esse processo, né, de comunicação, de fazer as perguntas, né, de ter essa construção. Isso não funciona. Né? E eu fico vendo muitas vezes, né, as pessoas falam, nossa, eu já vi algumas pessoas que trabalharam comigo, né, que já tiveram a oportunidade de estar ao meu lado em algumas posições aí de algumas empresas e tudo. E as pessoas às vezes não se preocupam com isso, né, em escutar o outro. Então, muitas vezes você perde, né? E quando você faz isso de forma íntegra, séria, sincera, né, você demonstra respeito ao outro, né, porque eu tenho certeza que quase todos nós já passamos por situações como essa, quase todos, né, que é o quê? Você está falando com a pessoa e a pessoa está se distraindo, está buscando um outro, né, se conectando com outra pessoa, né, se conectando com o celular, com o que está passando ao seu redor, né, você não se conecta com a pessoa. Então isso, né, quando você faz a escuta, né, você pratica a escutativa, você está fazendo exatamente isso, demonstrando respeito, né, demonstrando respeito ao outro. A comunicação flui desta forma, né? Então você precisa estar atento a isso, né? A Boaz está aí, a Ellen está aí, ó, dentro da Boaz, falando aí que é um tema legal. Ela que trabalha com vendas, né, que tem os seus produtos lá, imagina só, chega um cliente, né, para poder comprar o produto, e se eu não escuto qual que é a necessidade dele, né, se eu não escuto quais são as características que ele tem, né, eu preciso entender isso, quase é um processo de investigação, né, de conhecimento, tá? É quase um processo de investigação e conhecimento, para que eu possa fazer isso, e eu faço isso a todo momento. Às vezes parece, volto a falar, parece simples, mas poucos praticam, né? Poucos praticam. Então é importante ter essa atenção, né? Demonstrar esse respeito pelas pessoas, né? Demonstrar esse respeito pelo outro que está conversando com você, né? Que está atento àquilo que você está colocando. Né? A Rosana acabou de colocar aí, ó, utiliza a linguagem corporal. Né? Quando você fala dessa linguagem, é exatamente a postura, né? Essa postura, os gestos, o tom de voz, né? Que você se conecta. Vou sempre usar a conexão, né? Porque fala que no processo de liderança, né, tem muito disso, tem muito da conexão, né? Quando você se conecta com a pessoa. Porque isso, né, tem uma prática que para mim também é fundamental, que é a prática, nós vamos até colocar depois sobre isso, que é a empatia. Né? Você precisa ter empatia. Você não tem como, né, funcionar sem empatia. Então a linguagem corporal que foi colocada aí, né, é a utilização exatamente disso, da postura, o gesto, a forma. Né? Às vezes até eu tento me conter aqui, né, com minhas mãos aqui, com o jeito de falar, a expressão, porque
isso, né, é a minha forma de me comunicar, né, a minha forma de passar para as pessoas essa comunicação de forma clara, objetiva, né? Então, às vezes eu fico me policiando aqui, mas é o meu jeito de fazer, né? Então, e como eu sempre falo, eu acho que aqui, né, a gente não pode, não tem máscara, não tem jeito, né, não tem preparação para isso. Na realidade, a gente tem que demonstrar quem nós somos realmente, né, num processo como esse, quando a gente faz uma live, quando a gente faz uma palestra, quando a gente está passando uma experiência, contando uma história, né? É assim que funciona. Então, quando eu falo dessa escuta, tem a ver com isso, com o jeito da gente, né, se comportar perante as outras pessoas. Então, você precisa estar atento a essa demonstração de respeito, e a linguagem corporal muitas vezes fala isso, né, porque muitas vezes evitamos, né, essa linguagem, e quando nós falamos, né, eu falei, às vezes você cruza o braço, você olha para o lado, você presta atenção para o outro lado, tudo isso, né, é linguagem corporal, que muitas vezes, né, e eu que falo sobre isso, que às vezes antes da aula tem curso, né, sobre isso, aí às vezes eu vou numa reunião, eu vou dar um próprio treinamento, às vezes eu estou fazendo uma palestra, às vezes estou numa negociação com um cliente, quando eu vejo, né, a expressão corporal dele nesse processo, eu fico analisando isso, né, quando eu falo alguma coisa, quando eu escuto, né, alguma coisa do que ele falou, o jeito que ele faz para poder fazer isso, e dali eu vou dando outros passos, eu vou dando outros passos dentro do processo de negociação, eu vou trabalhando com isso, né? Então, fique atento a esse processo da sua linguagem corporal. A escuta, né, não é só escutando, né, não é só o ouvido, a escuta faz tudo, é a linguagem corporal, facial, né, é o tom de voz, é como você realmente se conecta com essa pessoa nesse processo de conversa, de diálogo. Por isso que eu falei logo lá no início, né, escuta ativa nada mais é do que um diálogo eficiente. Tá? Então a escuta ativa é um diálogo eficiente, quando você consegue realmente fazer isso de forma positiva. Tá? Então fica atento a isso. E aqui a Rosana botou aqui o seguinte, ó, evite, né, as distrações. Então desligue o celular e evite que seu cliente tenha interrupções, né, indesejáveis. Quantas vezes, e eu falo o seguinte, até eu já fiz isso, né? Aqui não tem, volto a falar, não tem por que não assumir, não falar, né, o que já foi feito, tá? Não adianta fazer isso. Então, muitas vezes, às vezes estou numa reunião e você se distrai com o tema, né? Hoje eu faço isso de forma diferente. Hoje eu já estou mais, né, a gente já aprendendo, a gente vai aprendendo, a gente vai botando em prática, né, o que a gente faz, né? Então a gente começa a colocar isso em prática. Então hoje, na realidade, a primeira coisa que eu faço é deixar o celular de forma virada, né, de costas, para não ver exatamente o que está chegando, o que está falando, no silencioso e de costas, para poder isso não interromper, não fazer exatamente essas distrações que estão aí. Então isso a gente tem que aprender, tem que praticar, tem que colocar no dia a dia. E para mim, não vejo dessa forma. Não vejo que não tem uma fórmula, né? Assim, tem uma fórmula pronta, né? Aquela fórmula mágica que a gente aplica no nosso dia a dia. E eu falo, não conheço. Eu particularmente não conheço. Eu acho que todo momento a gente pode, lógico, utilizar, né, de treinamentos, a gente pode usar de mentorias, a gente pode utilizar de conhecimento, né, de leitura, de estudo, para poder cada dia mais melhorar. Mas não existe a solução pronta, mágica. Na realidade, primeiro, começa com você em decidir, né, realmente praticar. Começa em você decidir fazer. Quando você decide, você dá um primeiro passo. E eu acho que isso é que muitas vezes falta, né? A gente precisa dar o primeiro passo para tudo, né? Se a gente quer realmente praticar escutativa, então o que eu preciso fazer? Nós já falamos aqui, já falei de demonstrar interesse, já falei de ter foco, já falei de fazer perguntas abertas, né? Abrir o diálogo, construir isso. Já falamos sobre isso, a Rosana acabou de colocar aí também, né? Ter empatia. Se coloca no lugar do outro, entenda, né, o que o outro está querendo colocar para você, né? E aqui
às vezes fica simples, né? Fala assim, empatia é se colocar no lugar do outro. Muitas vezes, né, você precisa sair de você e entender o outro. Né? Não é só se colocar da forma muito mais básica que existe, né? É uma coisa mais simples. Mas realmente é entender os sentimentos, as expressões que estão sendo colocadas naquele diálogo. Porque uma coisa é certa, toda comunicação, né, ela tem emoção. Ela tem emoção embutida nesse processo. Toda comunicação tem emoções. E às vezes a gente se perde nisso, a gente não percebe. Por quê? Porque a gente não pratica, a gente não está atento à pessoa. Então a pessoa às vezes está te mostrando um sentimento, ela está te passando uma emoção, que se você não tiver realmente, né, conectado com ela, né, praticando isso que a gente está falando, você não percebe. E às vezes você percebe coisas sutis, né? Você deixa de perceber situações sutis, informações importantes nesse processo. Então a gente precisa realmente estar atento, né, para essas situações. Quando eu falo sobre isso, e eu falo isso muito, né, falo isso para negócio, para empresa, né, que muitas vezes se perde nesse processo, e aí vai para uma cotação, vai, como é que eu posso falar, vai atrás de um cliente, vai numa reunião de negócio, e não pratica. Então, assim, não se conecta com o próprio cliente. Então, ele quer o serviço, ele quer, né, fechar aquele negócio. Mas o princípio disso é a escutativa. É ele realmente estar ali, né, focado naquilo. Quantas vezes eu vi propostas, né, serem oferecidas, serem ofertadas, né, para a minha empresa, né, ou para o Tarcísio como gestor, e as pessoas não estarem realmente conectadas dessa forma. Tá? Então, às vezes a gente se perde nisso, né? A gente não se conecta dessa forma. Então, fique atento a isso, fique atento às emoções, fique atento aos sentimentos, a essas linguagens, né? Ao contato visual, às expressões faciais, à linguagem corporal, ao tom de voz. Então, tudo isso tem uma mensagem, às vezes subliminar, né? Como falamos na comunicação, uma mensagem subliminar que a gente não percebe. Por quê? Porque não estamos, né, demonstrando interesse, não estamos tendo empatia, não temos foco, não fazemos perguntas para poder prosseguir com o entendimento. Né? Esse fazer pergunta é checar, gente. É checar o que está sendo dito. Então a pessoa às vezes faz um pedido para você. Deixa eu te falar, o que você me pediu foi isso, isso, isso. Checa, confirma. Né? Isso muitas vezes com o cliente. Eu estou na frente de um cliente. O cliente te faz um pedido. Eu quero isso, isso, isso. Deixa eu te falar. O que você está me pedindo, então, é para fazer isso, isso, isso. Repete às vezes. Né? Fala da mesma forma, com palavras diferentes. É checar, é confirmar. Né? É ter realmente o entendimento daquilo que está sendo dito. Às vezes a gente fica preso, né, em gerar o resultado, mas a gente não busca o entendimento. O resultado vem de um bom entendimento, vem de um bom diagnóstico, vem de um bom levantamento de informações. E aí você realmente alcança o resultado. Quando você consegue casar isso, né, de forma muito positiva, você consegue gerar isso. Então, fica atento a essas situações. Né? A questão da linguagem, né? A Rosana até colocou aí, para garantir que a mensagem transmitida foi bem interpretada, né, uma dica é fazer perguntas. Exatamente, faça a pergunta, né? E às vezes a gente fica com vergonha, sem graça, sem achar que está sendo repetitivo, mas isso te dá o verdadeiro entendimento daquilo que você quer construir, da forma como você quer fazer. Né? Então, não se perca nesse momento. Né? Então, todo o processo, né, de comunicação, né, introduza nesse processo de comunicação, nesses seus diálogos, junto a cliente, a outras empresas, né, com seus colaboradores, a escuta ativa. Né? Escutar é criar diálogos eficientes. Então, faça isso. Né? E o escutar é dar o significado, é dar importância ao outro, né? É respeitar a pessoa com quem você está falando. Então, fique atento, preste atenção, né? Fique conectado com ela, para que você possa praticar isso, né? Para que você possa aplicar isso no seu dia a dia. Eu volto a falar, faço isso, né? E tento repassar isso para as outras pessoas. Muitas vezes,
né? Agora esse novo desafio que estou aí, às vezes vou para uma reunião, vejo, né? E eu analiso, eu fico olhando o comportamento das pessoas, fico olhando as expressões das pessoas, né? E depois até chamo para conversar, faço um diálogo com elas para poder mostrar. Eu falo, olha, naquela hora, por que você, né, fez essa expressão? O que te incomodou? Por que isso te trouxe essa situação naquele momento? Né? Porque muitas vezes as pessoas não percebem. Não percebem. Desculpe, algo está errado. A minha Siri aqui conversando comigo aqui. O celular de vez em quando faz isso. Mas faz parte. Então fique atento a isso, né? Porque muitas vezes a gente faz isso sem perceber, tá? Sem perceber mesmo. Então, eu acho que era isso, né? Como eu sempre falo, eu acho que a gente não precisa falar 2 horas, né? Não precisa falar 3 horas para passar uma mensagem, passar uma dica, passar uma orientação. A gente precisa, na realidade, colocar em uso, né? Praticar e deixar para que você possa, né? No seu dia a dia, cada dia mais, fazer a transformação, tanto na sua vida, na vida dos seus negócios, né? Nas suas empresas, como nas pessoas que te cercam, né? No ambiente que você está. Então você precisa trabalhar isso. Eu acho que essa é o meu objetivo, né? Não adianta que eu achar que em meia hora, 1 hora, né, nós vamos passar todo um conteúdo, todo um material para que isso gere para você, né, essa construção diferenciada. Não. O meu foco aqui é poder te ajudar de alguma forma a praticar. Né? Eu sempre gosto disso, na questão da prática. Né? Muitas vezes a gente fica tão teórico e a gente esquece um pouco da prática. Né? Então, essa questão da escuta é muito prática, é muito dia a dia. E se perceba, né, a partir de hoje, e acho que esse é o dever de casa, essa é a missão, né? Se eu pudesse, qual é o exercício que você pode deixar, Tarcísio, para que a gente possa fazer isso? Checa, preste atenção a partir de agora nas suas escutas, nas suas conversas. Né? Quando você começar as suas conversas, seu diálogo com seus clientes, dentro da sua empresa, com seus colaboradores, observe como você está se comportando, como os outros estão se comportando, para que você possa, né, dar o feedback da forma correta, para que você possa, né, corrigir ou, né, sugerir algumas dicas, alguns comportamentos que possam se tornar mais eficientes os seus diálogos. Então acho que essa é a ideia, né? Essa é a nossa pegada, né, de forma muito simples. Então trate as pessoas com respeito, né? Preste atenção nas pessoas quando estão conversando com você e trabalhe isso. Demonstre interesse, tenha empatia, tenha foco, faça perguntas, cheque a resposta, utilize da linguagem corporal e evite distrações. Eu acho que se você colocar isso no seu dia a dia, nas suas conversas, né, nos seus diálogos, você vai ter diálogos eficientes. Você vai alcançar resultados, né, de forma muito mais eficientes e simples. Utilizando o quê? Utilizando de uma linguagem mais simples, mais prática, mais eficiente. Tá? Então, fique atento a isso. Espero que você possa usar isso no seu dia a dia. Demonstre atenção para as pessoas, que isso vai fazer a diferença na sua vida, nos seus negócios, nas suas empresas. Então, muito bom estar aqui com você. Como sempre eu tenho feito momentos mais curtos, mais diretos, né, mais práticos, para que você possa realmente estar utilizando isso no seu dia a dia. Então, muito bom. Obrigado a todos que estiveram aqui. Uma boa noite. A musiquinha começou a tocar aqui. Essa minha assessoria é sempre muito eficiente. Está aqui comigo. Né? Então, uma boa noite para vocês. Que Deus abençoe essa noite e o resto de semana. Né? Pratique sempre. Coloque em prática, né, o que você aprende, o que você escuta, né, para que você possa realmente tirar outros resultados. Fiquem com Deus e até a próxima.